Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Iniciamos agora uma nova série de meditações sobre a graça de Deus. Esse dom divino, tão grande e tão pouco conhecido. Eu vou me basear nessas meditações no meu livro intitulado A Graça, um Tesouro Desconhecido. E vamos começar com a primeira meditação. Você se lembra do diálogo de Jesus com uma mulher samaritana junto do poço de Jacó? Trata-se de uma cena tocante que São João narra no capítulo 4 do seu Evangelho. Jesus diz, fatigado do caminho, chega a um antiquíssimo poço de Jacó sob o sol escaldante do meio-dia. Tem sede. Então vê chegar uma mulher com uma bilha para apanhar água do poço e lhe pede: dá-me de beber. Aquela mulher reage mal. Como, sendo judeu, tu me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois, como esclarece São João no próprio texto do Evangelho, os judeus não se dão com os samaritanos. A resposta de Jesus, cheia de bondade, foi: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, ele te daria água viva. A mulher não acredita, mas Jesus insiste. Aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. Pode ser que também nós, como aquela samaritana, nos sintamos insatisfeitos, com a alma vazia, tentando apanhar todos os dias um pouco da água da felicidade, com a ilusão de que, ao menos por um dia, por umas horas, ela possa acalmar a nossa sede de viver. A cena é atual, perene. Jesus também nos diz, a você e a mim, se conhecesses o dom de Deus. Porque sabe que, por desconhecermos o dom de Deus, corremos o risco de passar a vida morrendo de sede junto da fonte. Você sabe a que Jesus se referia com a expressão água que jorra até a vida eterna? Os primeiros cristãos conheciam a resposta. Eles a descobriam, como se verifica nos escritos mais antigos, olhando para Jesus crucificado. Tal como o retrato o testemunho pessoal de João, o único apóstolo que esteve ao pé da cruz até o fim, ao lado de Maria, a mãe de Jesus. Ao narrar a morte de Cristo, esse apóstolo escreve duas frases que iluminaram como uma estrela o coração dos primitivos cristãos, daqueles que conheceram pessoalmente João, Pedro, Tiago, Tomé. A primeira frase é: Jesus disse na cruz, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Hoje muitos leem isso rapidamente e pensam que entregar Espírito simplesmente é lançar o último suspiro. Muitos dos primeiros cristãos, porém, entendiam que Jesus falava do Espírito com letra maiúscula, pois sabiam perfeitamente que o fruto principal do sacrifício redentor de Jesus, além do perdão dos nossos pecados, foi o dom do Espírito Santo, que seria derramado torrencialmente para lavar e vivificar
sobre a comunidade dos cristãos, sobre a Igreja, no dia de Pentecostes. A segunda frase encerra um mistério sagrado. Tendo já morrido Jesus, um dos soldados, para poder testemunhar que efetivamente morrera, trespassou-lhe o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade para que vós creiais. Por que João fala com tanta insistência no testemunho direto? Eu vi, no testemunho visual dele. Porque aquela fonte de sangue e água que jorrou do coração de Cristo não era normal. Era totalmente fora do comum. E a prova disso é que o centurião romano, que se achava de fronte dele, diz o Evangelho de São Marcos, vendo que havia expirado deste modo, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. O Espírito Divino, o Espírito Santo, fez ver aos cristãos, nessa fonte misteriosa de sangue e água, um símbolo dos sacramentos, do batismo, água, que comunica juntamente com o Espírito Santo a vida da graça, e da Eucaristia, sangue, que sustenta e faz crescer essa vida sobrenatural. Ali, diz Santo Agostinho, se abria a porta da vida, de onde emanaram os sacramentos da Igreja, sem os quais não se entra na vida que é verdadeira vida. Que ferida há, que ferida existe mais saudável do que esta? Mas você sabe que poucos católicos têm uma noção clara do que seja a graça de Deus. Muitos não têm a mínima noção. Faz algum tempo, um bom amigo com quem converso de vez em quando sobre temas espirituais me dizia: Padre, por que hoje em dia se ouve falar tão pouco da graça de Deus? Ou melhor, por que em tão poucos ambientes formativos católicos se explica a doutrina católica sobre a graça divina? Fiquei pensativo, reconhecendo que infelizmente isso acontece e que faz muita falta ajudar as almas a abrirem os olhos às maravilhas da graça divina. O principal fruto do sacrifício redentor da cruz, que é a graça do Espírito Santo, é ignorado. Quantos católicos desconhecem as verdades mais elementares do catecismo sobre a graça de Deus, a sua realidade, os seus efeitos? São pessoas de boa fé, mais ou menos unidas a Deus por uns fios de sentimentalismo e quase nenhuma doutrina. Por isso, nem percebem o drama que é não possuir ou então perder a graça. Por falta de uma fé sólida, por essa falta de formação que hoje é tão generalizada, eles caem no pecado grave que expulsa o Espírito Santo da alma e a faz perder a graça, sem dar a isso a menor importância. Em consequência, recebem indignamente, de modo habitual, a Eucaristia, e mesmo sem má vontade, se veem perdidos num deserto onde o amor e as virtudes cristãs definham pouco depois de nascer e morrem antes de começar a crescer. Talvez escutem essas meditações alguns ou algumas que já foram jovens e que na sua vida de estudantes me pediam orientação espiritual. Por sinal, lembro-me de tanta gente boa. Pode ser que ainda se recordem de que lhes dizia: não se pode viver com uma nuvem na cabeça. E lhes explicava que eu estava pensando na nuvem da ignorância sobre a fé, sobre a doutrina e sobre as virtudes cristãs. Então os advertia afetuosamente, com o fim de preveni-los do perigo de perderem o rumo e até de naufragarem na vida terrena e na eterna. Não me parece que de lá para cá a formação cristã da juventude
tenho dado muitos passos à frente. Tendo em conta estas circunstâncias, pensei que talvez pudesse ser de alguma ajuda transmitir um pouco de luz sobre o mistério vital da graça divina. Digo vital porque, do ponto de vista cristão, é questão de vida ou morte, aqui na Terra e na eternidade. Você não espera encontrar nessas meditações um tratado completo, umas aulas completas de doutrina sobre a graça. Existem livros excelentes, claros e profundos, que expõem claramente a boa doutrina sobre a graça. Por exemplo, o livro As Maravilhas da Graça Divina, do teólogo alemão Scheben, publicado pelo Cultor de Livros. Então, estas meditações, pretendem apenas transmitir alguns resplendores, algumas luzes da riqueza inesgotável do mistério da graça. Quereria expor positivamente e com agradecimento a Deus luzes de fé que muitos jovens e adultos nunca viram, ou se as vislumbraram, logo as esqueceram. Ao assistir às próximas meditações, peça a Deus que nos ajude a aprofundar no dom da graça, um dom que muitos dos antigos, entre eles São Tomás de Aquino, chamavam habitualmente e com precisão a graça do Espírito Santo. Nesse sentido, e adiantando um pouco a exposição que faremos nas outras meditações, parecem-me muito claras as seguintes palavras do teólogo Juan Luis Lorda. Ele diz: há uma correspondência estrita entre a presença do Espírito Santo e a recepção da graça habitual, chamada também graça santificante ou estado de graça. Esta graça habitual é a marca, o selo e a manifestação da presença do Espírito Santo em nós. Essa presença do Espírito Santo e a graça habitual são totalmente correlativos e simultâneos. A presença do Espírito na alma santificada dá lugar a uma nova situação. Por isso, na linguagem cristã comum, é chamada estado de graça. Estar em graça de Deus, estar na graça de Deus. Vamos ir aprofundando com a graça de Deus, exatamente, e com a ajuda de Deus, nas próximas meditações, nesse tema tão importante.